Estamos aqui com mais um console portátil de 2026 e hoje vamos conhecer o R40XX PRO MAX. Recentemente passou aqui pelo canal o R40XX, então não se confunda, essa versão ela tem o PRO MAX no final do nome. Suas principais características é uma tela bonita, de 4.2 polegadas, com uma excelente resolução, Wi-Fi integrado, um D-pad muito bom, mesmo para jogos de luta, e várias cores bem interessantes que eu vou falar mais no decorrer do vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo, porque vai ter muita informação interessante. Mas antes, um recado bem rápido: se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade e você não paga nada por isso. É só se inscrever aí e ficar por dentro de todas as novidades em tecnologia. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tech. Bom pessoal, sem perder muito tempo aqui abrindo caixa, tem o detalhe aqui, ó, R40XX PRO MAX. Embaixo dessa etiqueta está escrito R40XX Esse, que deve ser, significar aí PRO MAX. Na parte de trás tem todas as informações que eu vou colocar na tela para vocês e basicamente é isso. Aqui pessoal, aquele básico de sempre, uma proteçãozinha aqui no console. Vamos tirar o console portátil que eu já vou mostrar para vocês. Aqui na parte de baixo, película, todos aqueles paninhos para aplicar, um manual de instrução que a gente nunca usa e o cabo de carregamento. Vamos lá pessoal, com o console portátil em mãos, ele tem uma boa ergonomia, gostei bastante aqui da pegada, né? É um vertical médio, né? Não é tão grande como o R40XX. Temos aqui analógicos, pessoal, que eles são bem rente aqui a carcaça, tá? Ó, pode ver que é pouca coisa acima, né? Então ele tem um berço aqui bem espaçado e um analógico que ele é bem fundo, ideal para carregar no bolso, né? Quem gosta de um portátil bom para carregar no bolso, esse daqui ele vai ficar bem legal, porque ele também tem altura, ó. O analógico fica na altura do D-pad e dos botões, então não vai ter perigo, né? Não é um analógico muito saltado. E tem um berço aqui bem espaçado. Porém, por ele ter a haste curta, né? Eu achei que o movimento dele, por mais que seja aqui um movimento que não vai te atrapalhar em nada, pro meu gosto pessoal, eu gosto dele um pouquinho mais alto, com a haste um pouquinho mais alto e um movimento assim circular um pouquinho maior. Temos aqui um D-pad com tamanho legal, não é um D-pad muito grande e é um D-pad muito bom. Eu vou colocar alguns testes aí para vocês, mas é um D-pad muito funcional, eu gosto bastante desse modelo. Tem um aperto aqui, ó, bem macio, não é exagerado, não é muito alto nem muito baixo, para mim está na medida ideal, tá? Eu gostei bastante desse D-pad para jogos de luta, você faz uma meia-lua tranquilamente, tá? Os botões centrais, então a gente tem FN, Start, Select, bem rente à carcaça, botão de clique, um cliquezinho leve, não é muito barulhento. Passando aqui para os botões de ação que eu quero mostrar para vocês, é que ele tem aquela altura que eu falo que é perfeita, né, no meu gosto pessoal. Ó, ele afunda metade, fica uma metadinha ali para fora, né, não enterra dentro da carcaça. Tem um aperto aqui emborrachado, né, membrana de borracha, não é botões de ação muito grande, mas que fica muito confortável na jogatina. Aqui na parte de baixo do console, fone de ouvido onde tem que ser, né? E o carregamento aqui, ó, tipo C. Nessa lateral, a entrada para o cartão SD com jogos e sistemas, só tem uma entrada, botão de volume mais e menos. Nessa outra lateral, a gente tem aqui o botão para ligar e o reset. Somente para ligar, tá? Não fique desligando no botão. Desligue no sistema como tem que ser feito para não corromper o seu cartão. Aqui na parte de trás, um console bem bonito, o destaque para a bateria de 4.500 mAh, essa curvatura aqui nos botões de ombro dá uma pegada muito boa, em vez de ser reto, um comparativo com a versão anterior, né? Versão anterior nem sei se é um querendo substituir o outro, tá? É só modelos diferentes, mas uma diferença é que esse aqui, ó, os botões de ombro você aperta para baixo,
E naquele R40XX eles fizeram um teste de apertar para dentro, né? Então, em vez de você apertar, segurar o console assim e apertar assim, você tinha que apertar para dentro, né? São botões finos, né? Não é aquele grosseirão. E o barulho não é muito alto, eu achei bem legal. O L2 e o R2 tem um barulho um pouquinho maior, né? Mas ainda assim eu considero silencioso para essa categoria e faixa de preço. E essa ergonomia, né? Não tem aquelas bundinhas laterais, mas tem essa curvatura aqui que realmente dá uma boa pegada para esse console portátil. Bom, aqui na tela inicial a gente já começa com esse tema, tá? Tem outros temas eu vou mostrar para vocês, mas eu vou passar por esse daqui, porque ele fica ali mostrando melhor ali a quantidade de jogos, né? E tem bastante informação e depois eu mostro os outros temas. Capcom 1, 32 jogos, Capcom 2, 37, Capcom 3, 4, Mami 2003, 1657, Atari 2600, 876, Atari 5200, 327, PC Engine 359, Family Computer 1639, Super Famicom, né, a versão japonesa do Super Nintendo 451. Aqui temos o Nintendinho com 1330 jogos. Super Nintendo 1332, Super Nintendo Hacks 46, Nintendo 64 187, Game Boy 3675, Game Boy Color 2099, Game Boy Advance 1081, Nintendo DS 15, Mega Drive 1222, Sega 32X 85, Dreamcast 3, Game Gear 263, Neo Geo 202, PlayStation 1 16, PSP 15, ColecoVision 234, MSX 1228, Pico 8, 5, ports, tem 3 aqui, mas não são jogos, né? Eu vou colocar alguns jogos depois para a gente testar, tá? Aqui, opções, o menu do RetroArch, total de jogos 18.428.
Então é isso, pessoal, um consolinho aí bem bonitinho, né? Tem um design bacana, uma tela bem bacana, gostei da tela, uma boa bateria. Qual que é o ideal desse console aqui? Para quem? Qual que é o público? Se você não tem nenhum console, é o seu primeiro, você tem essa opção e mais um monte de opções com RK3326, que vai ter mais ou menos aí o mesmo desempenho. Então o que você vai ter que analisar? Qual design, qual construção, qual padrão de tela que você prefere? Essa é a real mudança, entendeu? Agora, se você já tem um console com RK3326 e quer substituir por algo diferente, por algo mais potente, esses consoles com RK3326, por mais que seja novo, não vai ter muita diferença em desempenho, né? Não vai ter diferença em desempenho. A não ser que você queira trocar, por exemplo, tem um R36S, está cansado do tamanho, do padrão de tela, da ergonomia, construção, não ter Wi-Fi integrado, coisas do tipo. Aí você quer trocar por algo, aí você pode procurar algum RK3326 que te agrada num design diferente, num padrão horizontal, um padrão vertical. É essas a real mudança, tá? A mudança não é em potência, mesmo porque está na mesma faixa de preço. Você não encontra mudança de potência com a mesma faixa de preço. É isso que muita gente, né, não entende. É a mesma coisa de você querer comprar um processador, vamos dar um exemplo chucro aqui, né, um Ryzen 7 e pagar o preço de um 5, entende? Se você não aumentar o seu valor no investimento, você não vai ter um console portátil com um desempenho melhor. Vai ter muito com um design diferente, com uma tela diferente e por aí vai. Eu acho interessante trazer para quê? Para que vocês consigam analisar e ver se realmente vale a pena investir, ou quem vai comprar o seu primeiro, saber ter várias opções para escolher, né? Aquela que agrada mais no design, na construção. Então tem bastante coisa com o RK3326. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Até a próxima. Fui!